E vamos falar do Santos, que enfrenta o São Paulo neste domingo às 16 horas, no Morumbi, jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Lembrando que o Santos vem de uma vitória contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro e o São Paulo vem de um empate contra o Botafogo Carioca lá no Newton Santos. É um jogo difícil, não é jogo fácil, porque é clássico. Mas olha, se é um jogo que eu vejo o Santos com grandes possibilidades de fazer os seus 3 primeiros pontos fora da Vila Belmiro neste campeonato, esse jogo contra o São Paulo. É claro que a gente pode se enganar muito, porque contra o Vasco era aquela mesma coisa que a gente pensa de hoje, que o Santos tinha todas as possibilidades de vencer o Vasco lá. E chegou no final, a gente viu o que deu. Mas é claro que agora a gente está contando também com esse clima diferente que está no Santos. Depois da vitória contra o São Paulo, na saída do Pedro Caixinha, a chegada do César Sampaio, que já estava ali, mas assumiu e deu aquele choque diferente ali no time ali e fez com que o time pudesse se postar bem contra o Atlético Mineiro e segurar bem aquele resultado. Então é isso que também os torcedores do Santos estão contando para esse domingo. Lembrando que o Santos não tem o Neymar, o Santos não tem o Soteldo, ainda não tem o Souza e também não tem o Aderlan. Jogadores que estão todos no departamento médico. O Soteldo é aquela coisa. Ele vai para a seleção venezuelana, ele joga e quando chega no Santos, ele se recupera daquilo que ele jogou. Não dá para você entender. É jogador que às vezes é meio que complicado, até mesmo o torcedor acreditar e confiar no Soteldo que ele pode ajudar o Santos em alguma coisa. Como que se machuca o Soteldo? É isso que eu estou falando. Vai para a seleção da Venezuela, joga, volta e no Santos não consegue jogar. E o São Paulo também que tem, olha, por isso que eu venho dizendo até que o Santos tem grande chance sim de sair com um resultado bom do Morumbi neste domingo. Mas para isso você tem que ter aquela vontade que teve contra o Atlético Mineiro. A primeira vontade, não tomar gol, e a segunda vontade é de fazer gols. Porque se você fazer esse conjunto dos dois juntos, não tomar gols e ir lá e fazer gols, é claro que a vitória vai vir. Agora, o que você não pode é jogar na casa do adversário, já dar mole logo de início e levar gols. E aí, de repente, fica até difícil depois de você fazer gol, porque se você leva um gol, você quer a vitória, você já tem que fazer 2 na casa do adversário. Aí é complicado, aí é complicado. E o São Paulo, por isso que eu falo, ó, o São Paulo não tem o Caleri, que querendo ou não, um centroavante ali que dá trabalho ali, às vezes é largo contra o Santos para fazer gol. O Lucas, que é um outro jogador, o Lucas Moura, que é um outro jogador interessante, também está fora. O Oscar, que é um jogador que viveu todo o tempo, a carreira dele quase toda lá na China ou fora do Brasil, e voltou, está ainda como se diz, se adaptando de novo no futebol brasileiro, mas a gente sabe que é um jogador de uma qualidade muito grande. O Pablo Maia, que é um volante que às vezes foi até convocado pela seleção brasileira, apesar de ter sido o Dorival Júnior o treinador da seleção, acabou levando ele, quase que leva o Alisson também, a dupla de volante do São Paulo. É o Dorival Júnior que estava lá na seleção brasileira, queria fazer a seleção brasileira uma seleção de Copa do Mundo. Não dá para entender, às vezes, certos treinadores. Não dá. E também não tem o Luiz Gustavo, que teve problema esses dias, ficou até internado, acredito que já saiu, e também é um jogador que já foi jogador de Copa do Mundo, apesar de ter sido naquele 7-1 também, mas jogador que passou pela seleção brasileira. Então, o São Paulo também está bem desfalcado também, está bem desfalcado. Então, eu vejo o Santos assim com grandes possibilidades, mas agora, para isso, tem que jogar, tem que ir com um clima de que é vitória, buscar a vitória fora, porque eu costumo sempre dizer aqui que o Santos é aquele bonzinho dos campeonatos, porque quando o time está sem ganhar, o Santos deixa eles ganhar, quando o centroavante está muito tempo sem fazer gols, o Santos deixa fazer, porque é sempre contra o Santos que acontece aí. O meu medo do jogo de amanhã é que o São Paulo não venceu ninguém ainda no Campeonato Brasileiro. São 4 jogos e 4 empates. Nenhuma vitória, nenhuma derrota. Então, o meu medo é esse aí, que o Santos possa, sim,
pôr o São Paulo de volta no alto da competição. Então, vamos aguardar e esperar aí que o Santos possa, sim, fazer esse grande jogo, quem sabe aí uma grande vitória aí, que seria muito bom para o Santos. Aí já fica aquela dúvida, a gente entende aqueles que se dizem analista do futebol, aqueles que se dizem entender de tudo do futebol, a gente respeita, a gente sabe que tem uns até que é bem legal ouvir eles falar, mas tem outros que é os oportunistas da vez, e a gente sabe como que é. Mas é claro que ninguém aqui tá todo eufórico, porque o César Sampaio tem que ser o treinador do Santos. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, eu já falei aqui, se fazer bom jogo contra o São Paulo, tem que deixar. Ah, mas vai ser o treinador do Santos? Não sei se vai ser o treinador do Santos, mas tem que deixar ele, porque afinal de contas, qual o treinador aí no Santos que ganha de um Atlético Mineiro e ganha de um São Paulo? Direto, seguida. Qual? O César Sampaio, se ganhar do São Paulo, ele pode fazer isso daí. Então, por que não dar oportunidade para ele? Qual a diferença do César Sampaio com o Daí Helma? Qual a diferença do César Sampaio com Paulo Turra? Qual a diferença, até mesmo com aquele esquema do Diniz, que de vez em quando eu ouço alguém falar que o Santos pode ir atrás do Diniz? Eu não iria. Eu não iria porque a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer com o Fernando Diniz no comando do Santos. Então, qual a diferença, por exemplo, do César Sampaio com o futebol que o Pedro Caixinha apresentou no Santos? Com aquele esquema amarrado do Carille no Santos. Então não tem muita diferença. Não tem muita diferença. A diferença tem do César Sampaio com alguns treinadores aí, até mesmo esses grandão, que se diz grandão aí, medalhões aí, que deram não para o Santos, tirando ali, olha, não sei. É até difícil. Não vou nem ficar me prolongando aqui. Mas a verdade é uma só. Se o César Sampaio ganhar amanhã, ele tem que ter oportunidade no próximo jogo. Fez um bom jogo no próximo, tem oportunidade no outro. Acabou, porque com alguns treinadores aqui no futebol brasileiro, até mesmo no futebol aí de fora, faz muita diferença não. Ah, porque ele não tem experiência. Ele não tem experiência ali como treinador ali, comandando. Mas ele teve experiência ali como auxiliar técnico, ele teve experiência como grande jogador que ele foi, um jogador até exemplar dentro de campo, um jogador, além de ser um jogador, um cidadão que no meu modo de ver não tem amizade, não conheço pessoalmente, mas aquilo que a gente vê dele deixa a impressão de um bom cidadão, então, por que não dar oportunidade para o rapaz? Ah, porque ele está querendo ter uma oportunidade? Dá oportunidade, porque todos viveram da primeira oportunidade. Todos viveram. Aí já tem uns que já misturam, que fala que ele parece o Marcelo Fernandes e tal. Vamos aguardar e esperar para ver aí o que vai acontecer. Mas olha, tem treinadores por aí que o Santos fala em trazer, eu já digo aqui, deixa ele lá. Deixa ele lá, porque de repente pode ser muito interessante para o Santos. Vamos esperar e torcer para que as coisas dêem certo. Porque quando fala em contratar treinador, me dá um arrepio, porque os caras não vêm falando mais de 100 mil, 200 mil, os caras vêm falando de milhão. Os caras vêm falando de milhão. E o que mais me deixa revoltado aqui é que o Santos faz contrato de milhão ou milhões em 24 meses, em 2 anos, em 2 temporadas. E aí os caras vêm e ficam 3, 4 meses e é mandado embora. E o Santos fica pagando. Eu não sei como consegue pagar tanto treinador desse jeito. Não dá para entender isso daí. Não dá. Então é por isso que eu falo. Vai com precaução. Não vai de qualquer jeito atirando, não. Atirando. Já andaram falando até em Tata Martins. Tata Martino. Ah, vamos falar do jogo de amanhã. Que é um jogo que não vai ser fácil, que não vai ser assim tão levinho, tanto para o Santos como para o São Paulo, mas eu acredito sim que o Santos pode sim ter uma grande possibilidade de sair com a vitória lá de dentro do Morumbi. Seria interessante, 3 pontinhos fora da Vila Belmiro, seria muito interessante para o Santos. Ó, o provável Santos para amanhã, a grande dúvida é se vai ser o Léo Godoy ou se vai ser o JP Sherman. Se vai ser o Roleiser ou se vai ser o Tassiano. Para mim, o Roleiser, aquele jogador de internet, que todos gritavam assim, falava assim, e o Roleiser?
O Santos não vai contratar? O Santos não vai pegar o Roleiser? Eu acredito que o Santos foi mais atrás do Roleiser pelos comentários, porque diziam que o Roleiser era fora de série. Mas, como se diz, não jogou no Benfica. Está aí no Santos, mas até agora eu não vi assim aquele Roleiser como se diziam ser, porque eu não conhecia ele, não sabia se era tudo isso mesmo quando o Santos contratou, então vamos apostar. E como agora eu vou torcer, tomara que amanhã faça 2 gols para o Santos e dá a vitória para o Santos, que vai ser de bom tamanho. Mas assim, aquilo que a gente vê dentro do campo, eu não vejo ainda o Roleiser com todo esse futebol, não vejo. Desde o primeiro jogo. Porque a gente, quando bate o olho no jogador, eu falei aqui no canal, aqui, quando o Barreal estreou. Eu falei, olha, me chamou a atenção, ele jogou pouquinho ali, mas aquele jogador que só de bater na bola, você já vê que o jogador parece que quer alguma coisa. Falei, tá gravado no vídeo, no primeiro jogo que ele fez, que foi que ele entrou lá no final do jogo, lá, não lembro contra quem agora. Mas o Roleider está me deixando em dúvida, porque ele pode ter bater bonitinho na bola, tudo, o toque dele, mas a intensidade dele está me deixando preocupado. Se é aquilo ali mesmo, então vamos aguardar para ver. Então tá essa dúvida, se é o Roleider ou o Tassiano, e se vai ser o Léo Godoy ou o JP Sherman, porque do restante, eu acredito que o César Sampaio não vai mexer, porque o Santos foi bem contra o Atlético Mineiro. Molhar a boca aqui para me falar a escalação. Ó, eu acredito que será assim, ó. Gabriel Brazão, Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. Se jogar o futebol, esses caras jogou contra o Atlético Mineiro, a defesa do Santos tá muito bem amanhã. João Schmidt, Gabriel Bontempo e Roleiser. Ou aí o Tassiano. Mas eu tô acreditando que vai ser o Roleiser. O Barrial, o Guilherme e o Tiquinho Soares. Portanto, o Gabriel Brazão, o Léo Godoy, que talvez pode ser o JP Sherman, o Gil, Zé Ivaldo e o Escobar, o João Schmidt, o Gabriel Bontempo e o Roleiser, o Barreal, o Guilherme e o Tiquinho Soares. É claro que aí, no caso, seria aquele Santos mais ou menos com o meio campo bem fechadinho ali, com o Barreal ajudando de um lado e o Guilherme do outro, e talvez até ali aquele revezamento do Barreal com o Roleiser deve ser mais ou menos por aí. Vamos aguardar aí para ver. Um provável São Paulo também é esse São Paulo aí, ó, com Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Cedric, Alisson, Marco Antônio e o Wendel. Lucas Ferreira, que é um garoto do São Paulo, Ferreirinha e André Silva. Eu vi o jogo do São Paulo contra o Botafogo quase inteiro, não vi ali o final, mas é claro que o São Paulo ele vem atravessando problemas também, ele vem atravessando dificuldades também dentro do campeonato. A gente sabe disso, que o São Paulo também não tem aquele elenco tão espetacular. E mesmo aí com a saída do Caleri, que foi uma contusão boba também, né? Uma contusão foi no joelho. O Lucas, o Oscar, o Pablo Maia e o Luiz Gustavo. Quer dizer, são jogadores que, se estivesse ali, era tudo titular amanhã. E aí o São Paulo tem esses desfalques. Então, para o Santos, é até interessante também, como eu falei aqui, o Neymar, o Soteldo, o Souza e o Aderlan, apesar do Aderlan muito tempo fora, e o Souza também já há um bom tempo e é um garoto, mas é jogador que de repente poderia estar ajudando ali até no banco de reserva dentro do elenco. Ó, vai apitar o jogo o Wilton Pereira Sampaio, a assistente a Neuza Inês Bach, outro assistente o Alex Angel Ribeiro, e no VAR o Carlos Eduardo Nunes Braga. Esperamos que esse pessoal aí faça uma grande arbitragem amanhã, porque na rodada passada teve umas arbitragens que elas foram corrigidas pelo VAR, que acabaram não errando, porque errou dentro de campo e consertaram no VAR, mas naquele jogo do Palmeiras eu fiquei muito em dúvida, porque teve um pênalti para o Internacional, que o árbitro do vídeo não chamou o árbitro central, e aí teve um gol, que para mim, olhando assim o lance, foi gol legal do Palmeiras, e o Bandeirinha marcou impedimento, que para mim ali não existiu. Agora, a não ser que estava com problema, não vi nada de matéria essa semana aí, depois desses jogos,
se teve algum problema no VAR, de repente não teve comunicação, alguma coisa assim, porque o que fizeram lá eu achei estranho demais, né? Não dá aquele pênalti e não ter dado o gol do Palmeiras, porque olhando assim, no olho assim, não estava impedido, não. Não estava impedido, mas vamos aguardar aí e esperar que esse pessoal aí faça uma boa arbitragem amanhã e que o Santos faça um grande jogo amanhã, porque seria muito interessante duas vitórias seguidinhas no Campeonato Brasileiro, principalmente em cima de dois adversários fortíssimos, como é o Atlético Mineiro e como é o São Paulo, um dentro de casa e outro fora de casa, seria assim para dar aquele sustento no time do Santos. Vamos aguardar e esperar, quem sabe a grande vitória vem no dia de amanhã, neste domingo. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.